Olá pessoal, iniciaremos a nossa 9ª videoaula. Nesta videoaula trataremos da DCTF-Web, a Declaração de Débitos e Créditos Previdenciários e de outras entidades e fundos. Vejo aqui um resumo de uma apuração da DCTF-Web. Trata-se de uma obrigação acessória, por meio da qual o contribuinte confessa débitos de contribuições previdenciárias devidas ao regime geral de previdência e de contribuições destinadas a terceiros. A nova declaração, em conjunto com as escriturações fiscais E-Social e EFD-REINF, substituem a GFIP e o CFIP. Da mesma forma como ocorria com a GFIP, as informações prestadas na DCTF-Web têm caráter declaratório, ou seja, constituem confissão de dívida. Para sua utilização, não é necessário fazer a instalação ou download de programa gerador de declaração na máquina do usuário. Basta acessar o portal da internet e utilizar todas as funcionalidades da aplicação. Cabe destacar que a interface gráfica amigável permite uma navegação intuitiva, facilitando o acesso a diversas ferramentas disponíveis. O sistema DCTF-Web foi desenvolvido de forma a modernizar o cumprimento das obrigações tributárias, diminuindo a ocorrência de erros e aumentando a segurança na prestação das informações. A nova sistemática de integração entre escrituração, declaração e emissão de documento de arrecadação representa um marco no relacionamento entre contribuinte e administração tributária e tende a se estender aos outros tributos federais. A geração da DCTF-Web é feita a partir dos débitos enviados pelo E-Social e EFD-REINF. Do E-Social, a DCTF-Web recebe os débitos incidentes sobre as remunerações pagas aos segurados empregados e os débitos sobre a comercialização da produção rural de pessoa física. Além disso, a DCTF recebe do E-Social os créditos de salário maternidade e de salário família. Da EFD-REINF, a DCTF recebe os débitos de retenção sobre notas fiscais de serviços prestados mediante cessão de mão de obra. Recebe também os débitos sobre a comercialização da produção rural de pessoa jurídica, os débitos de patrocínios de clubes de futebol profissional, os débitos de contribuição previdenciária sobre a receita bruta e os débitos de receita de espetáculos desportivos. Além disso, a DCTF-Web recebe os créditos decorrentes das retenções sofridas pelos prestadores de serviços prestados sob cessão de mão de obra. Acessando a DCTF-Web, o empregador, o contribuinte e o declarante poderá identificar a DCTF-Web, efetuar a adição de créditos disponíveis, transmitir a declaração e, em seguida, efetuar o pagamento dos tributos. O prazo para a transmissão da DCTF-Web é até o dia 15 do mês seguinte ao período de apuração. Assim, deve ser enviada na mesma data de encerramento da EFD-REINF. Esse é o prazo máximo. A DCTF-Web tem o seguinte fluxo. O empregador encerra a escrituração E-Social ou EFD-REINF, ou as duas. Acessa a DCTF-Web e faz a transmissão. Lembra aqui que tanto o E-Social sozinho quanto a EFD-REINF sozinho podem gerar a DCTF-Web. Mas o comportamento adequado esperado é que as duas escriturações gerem uma única declaração. Assim, espera-se que o contribuinte, até o dia 7, envie o E-Social, faça o encerramento e esse encerramento vai ser comunicado pelo E-Social à DCTF-Web. Ele terá até o dia 15 para fazer a EFD-REINF. Encerrada a EFD-REINF, o sistema EFD-REINF enviará as informações para a DCTF-Web. Neste momento, a DCTF-Web será montada
para que o contribuinte possa fazer uma única declaração com todos os débitos e créditos vindos do E-Social e da FD-REINF. Recebida, escolhida a declaração, o contribuinte poderá efetuar a transmissão imediata dessa declaração. Isso acontecerá para todos aqueles contribuintes que não têm processo judicial com suspensão da exigibilidade de créditos informados no E-Social ou na FD-REINF. Ou seja, aquelas empresas que não têm créditos suspensos poderão, à medida em que acessar a DCTF Web, já partir para a transmissão imediata da declaração, pois não haverá nada a ser editado nessa declaração. A declaração, ela recepciona os débitos e já desconta os créditos que a empresa informou nas suas escriturações, gerando o saldo a pagar. Caso o contribuinte tenha processo judicial informado nas escriturações, ele poderá editar a declaração para informar a suspensão dos seus créditos. Informada a suspensão, ou naquele caso em que ele não tem nada a informar, transmitida a declaração, poderá ser efetuada a emissão do DARF. Percebam que a emissão do DARF só ocorre após a transmissão da declaração. Ou seja, há necessidade de se confessar a dívida para que o DARF, o documento de arrecadação, possa ser emitido. Acesso ao sistema DCTF Web. O acesso à DCTF Web poderá ser feito de várias maneiras. Primeiro, utilizando o certificado digital da própria pessoa jurídica declarante, o eCNPJ. Segundo, utilizando o certificado digital da própria pessoa física declarante, o eCPF. Terceiro, utilizando o certificado digital do responsável legal perante o CNPJ da pessoa jurídica, ou seja, o eCPF da pessoa física responsável legal pela pessoa jurídica. Outra forma de transmitir a DCTF Web é por meio da procuração RFB. Essa procuração RFB é aquela em que o procurador, o outorgante, não tem certificado digital e outorga por meio de uma procuração em papel, que deve ser levada ao atendimento da Receita Federal do Brasil, a procuração para o outorgado que tem certificado digital. Neste caso, o outorgado apresentará a declaração em nome do outorgante. Poderá ser feita também a procuração eletrônica. Nesse caso da procuração eletrônica, ambos, outorgante e outorgado, têm certificado digital. É importante salientar que aqueles empregadores que já têm procuração RFB ou procuração eletrônica, com todos os serviços disponíveis, habilitados e todos os que vierem a ser criados, existe essa opção no sistema de procurações, não há necessidade de fazer nova procuração. Essa já tem validade. Agora, aqueles que não têm essa opção de todos os serviços e aqueles que vierem a ser criados, têm que entrar na procuração eletrônica da RFB e autorizar a confecção da DCTF Web por meio de procuração. E a outra forma de apresentação da DCTF Web é a utilização de código de acesso nos casos permitidos, quais sejam o MEI, o microempreendedor individual, e a empresa optante pelo Simples Nacional, com até um único empregado. Encerramos aqui esta videoaula. Na próxima videoaula, trataremos da edição da DCTF Web e da emissão do documento de arrecadação.